hábitos e atitudes. De uma certa forma, nós devemos estar bem, né? Mas é o seguinte, nos últimos anos, a doença mental teve um aumento muito grande. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, nós somos pessoas extremamente ansiosas como nação. E no quesito de depressão, ele está entre os quintos, ele é o quinto. Então, o que acontece? As pessoas, elas vivem muito aceleradas nos seus pensamentos. As pessoas se permitem, às vezes, ficar muito ansiosas. E existem fatores que nos aceleram diariamente, né? Não só as demandas, aquilo que são coisas que realmente a gente precisa aprender a lidar, mas como as coisas também que a gente enche, eu costumo dizer, enche a nossa mochila, quando na verdade a gente não precisava. E aí quando a gente vai tratar a saúde mental, a gente vai aprender também a filtrar aquilo que de fato é bom para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. Entendeu? Então é estar zen, né? Ela disse ali, mas existe todo um caminho, porque naturalmente a tendência nossa é entrar dentro dessa estatística de uma pessoa ansiosa. E o Brasil, ele é aí o recordista nisso, né? Um povo ansioso. E aí tem vários comprometimentos aí na sua saúde mental. É verdade, é exatamente isso. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente consegue logo imaginar em um monte de emoções envolvidas, né? E é encontrar um equilíbrio entre todas elas. Mas a gente sabe que buscar esse equilíbrio é que requer aí toda uma estratégia, né? Aqui, ó, o que precisamos nos atentar a respeito da nossa saúde mental. Quais os principais sintomas que chamam a atenção no que diz respeito à saúde mental, né? Sintomas de uma pessoa ansiosa, de um quadro depressivo, de um quadro de estresse. Tudo isso a gente pode estar englobando aí como algo que sejam sintomas que podem levar aí um adoecimento. Uma coisa interessante com relação a esse tema, e nós somos privilegiados, né? O Janeiro Branco surgiu em Uberlândia. Então, essa prevenção aí, esse cuidado, foi de pessoas na nossa terra. Se preocuparam aí, um grupo de pessoas se levantaram com esse questionamento. O adoecimento tem aumentado e as pessoas precisam se atentar para isso. Quando em 2014, então, surgiu o Janeiro Branco, por um grupo, né? E esse grupo vem trabalhando e tomando proporções maiores. Quais são os cuidados que a gente deve ter com a nossa vida? Primeiro, como eu disse, naturalmente, com as coisas que a gente vive no dia a dia, nós já somos levados a uma tensão muito grande. É verdade. Só que a gente tem o costume de querer atribuir, trazer mais coisas para nós. E vou te dar um exemplo muito claro. Uma vez eu estava lendo um livro e o escritor disse que ele não, por opção, ele não assiste nada que é violento. Ele falou, olha, eu não vou acrescentar nada na minha vida com isso. Então eu não tudo que é reportagem sobre violência, ele elimina. Eu achei isso muito interessante, porque quando a gente começa a colocar um filtro naquilo que a gente vai absorver, quando a gente começa a colocar um filtro na nossa vida, naquilo que compete para o nosso crescimento, ou a gente tem, às vezes, a capacidade de intervir para promover uma melhora, ok. Aquilo que a gente não pode, a gente só vai ficar ali se angustiando ao ver alguma situação, a participar de alguma coisa, aquilo ali tem que ser eliminado. Então, a primeira coisa para alguém que quer ter qualidade de vida emocional é saber para onde você direciona as suas emoções. Aonde você gasta as suas energias. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar, como que você gasta essa energia sua? Para onde você direciona as suas emoções?
E aí a gente começa a separar aquelas coisas que, na verdade, a gente não pode mudar. A gente apenas gasta energia com aquilo. Então, esse é o primeiro passo de vários, né? Que a gente vai falando aqui no decorrer. Exatamente. Filtrar, né? A gente teve um exemplo aí, claro, né, nessa política, que uma loucura, grupos de... E assim, eu vi muito claro isso com familiares, até comigo mesma, às vezes abrindo vídeo, eu falo, gente, que isso, que loucura é essa, né? Então, realmente, utilizar dessas estratégias que compete a nós, bloquear o que vai nos favorecer, nos trazer como crescimento e saber fazer esse filtro mesmo. A gente viu, a gente viu essa questão da política, por mais que um acredita de um lado, outro acredita do outro, a gente precisa partir do princípio que todos querem algo melhor. Mas tem uma interpretação diferente. Então, quando a gente vê um time de futebol competindo com o outro, os dois querem se divertir, mas um acha que o time do outro é melhor. E a gente pode torcer por um time. Eu acredito que todo mundo tem que ter posturas definidas. Isso ajuda demais também. Já viu aquela pessoa que você não sabe de que lado que ela está em nada? Ela sempre está ali em cima do muro. Essa pessoa não se posiciona. Essa Isso pessoa é muito ruim. que não se posiciona é muito ruim. Então, quando a gente se posiciona, ok. Porém, a gente precisa saber qual que é o nosso limite que a gente suporta. Então, eu vi que muitas pessoas adoeceram nessa campanha. Por quê? Porque levaram de forma pessoal, achando que a sua verdade era única, e, além de tudo, ainda brigou com todas as pessoas que pensaram diferentes. Então, já não virou um grupo ou pessoas tentando melhoras. Se levantou pessoas o quê? Em guerra. E essa guerra, ela foi para dentro das pessoas, no sentido de quê? De adoecer as pessoas. Então, muitas pessoas ficaram, de fato, deprimidas, ansiosas, angustiadas, porque não foi o que elas esperavam. E isso é ruim. Então, lidar com as nossas emoções é também saber colocar filtros, para que a gente não fique se angustiando com coisas que a gente não pode mudar. É uma higiene mental, direto, nós temos que fazer uma higienização. Limpar as nossas emoções, eliminar coisas, nos esvaziar. Por quê? Porque muitas coisas são tóxicas para nós. E essas coisas tóxicas é as que vêm nos destruir pouco a pouco. Então, tem gente que está muito pesada mentalmente, emocionalmente, aí quando você vai conversar com ela, é por isso que a terapia é importante. Essa semana, uma pessoa veio até, né, na sessão e ela falou 50 minutos. E eu fiquei só escutando. Aí depois ela fez assim no final. Aí falou assim, nossa, me desculpa, não deixei você falar. E eu continuei calado, né? Aí ela falou assim, mas parece que eu tô tão bem. Por quê? Porque desintoxicou. Colocou para fora. Eu falei, você está se sentindo bem? Ele falou, nossa, parece que aconteceu alguma coisa. Eu falei, então, já é um bom sinal e um grande passo, entendeu? Então, essa questão da terapia, né? Muito importante. Muito importante. Qualquer pessoa pode fazer terapia? Deve, né, Ricardo? Deve fazer. O que acontece hoje? Como você mesmo falou, essa questão de saúde mental, as pessoas às vezes associam isso com uma doença, né? Uma coisa assim, eu não sou doido. Então, quando as pessoas falam assim, olha, embora está mudando, as pessoas falavam assim, olha, eu vou na terapia, eu tenho um horário agora com psicólogo, ele tinha que fazer isso escondido. Nossa, é verdade. Porque todo mundo falava assim, sabe o que essa pessoa precisa? Trabalhar. Porque eu nunca vi pobre com depressão. Isso aí é falta de serviço. É verdade, gente. Isso é verdade. O pessoal usa isso, né? Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer, ansiedade
É bem isso. Isso é um preconceito, Não, uma banalidade falar isso. não. Ou então eles falavam assim, mas por que você está assim? Você não tem motivo. Você é Você bem não tem. casada, você tem uma família bonita, você tem uma casa boa, você tem dinheiro. Por que você está nessa de depressão? Aí, olha, assim, depressão tinha que ser aquele que está morando na rua. Então, as pessoas não valorizavam o sentimento do outro. De um tempo para cá, principalmente na pandemia para cá, que as pessoas perderam as relações e entraram nas relações virtuais, e depois para voltar para o convívio social, tinha gente que vinha na clínica e eles vinham com luva, 2 máscaras, aí eu tinha que mostrar para ele que eu estava limpando o local, e ele ficava todo, eu não podia dar um tossido, que ele ficava assim, né, naquele. Então É as verdade. pessoas até retomarem isso, elas aumentaram muito esse sofrimento, esse É verdade. medo. Eles se angustiaram muito. Então, as pessoas tiveram que ter um olhar mais sensível, mais atento, mais focado para essa questão de saúde mental. Então, aumentou demais os atendimentos. Outra novidade que surgiu é os atendimentos online, porque jamais você ia querer ser atendido se você já tinha preconceito de ir num psicólogo, quanto mais online. Então, hoje mudou bastante, as pessoas estão procurando bastante fazer terapia. Ainda é restrito, porque o público, infelizmente, não tem isso de uma forma assim muito eficaz. É muito em grupo, marca cada 2 meses. Aí você não vai sentar com mais 6 pessoas para fazer terapia. Então ainda Uhum. é muito restrito, porque a maioria dos psicólogos são particulares. Então É verdade. nem todo mundo tem condição. Mas eu costumo falar para as pessoas, olha, é o investimento mais barato. Porque se você estiver bem, você vai produzir mais, você vai ganhar mais dinheiro. Ah, mas é E é a muito. pura verdade. Hã? E é a pura verdade, assim, as pessoas deveriam ter essa conscientização em relação à terapia. Como é bom, como ajuda, como, nossa, favorece, né, as relações, ajuda demais. A Zila mencionou ali medo de... As pessoas ficaram com medo, né, Zila, de Medo morrer, de de morrer. perder as pessoas que amam e tudo. É, as pessoas entraram em pânico, né, com essa pandemia. Entraram. E aí ela fez uma pergunta que é, todo mundo tem que tomar Tomar remédio? remédio. A medicação, ela vem pelo psiquiatra, né? 2 coisas acontecem aí que é muito errado. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu já estou indo no psiquiatra, ele já me medicou, e aí fica muito caro para mim fazer terapia também. Não tem jeito. Você pega um carro e fala assim, olha, eu não vou pôr o óleo no carro, não, porque a gasolina está cara. Você vai fundir o motor. Então não adianta só a pessoa ser medicada ou se automedicar, como a gente vê algumas pessoas hoje. As pessoas precisam entender que é igual um remédio para dor de cabeça. Você toma um remédio para dor de cabeça, mas você precisa saber qual que é o sintoma. E hoje, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar um pouco mais além. A saúde tem a ver com a terapia, se necessário, um acompanhamento com o psiquiatra, o medicamento, e também, agora, se necessário, não, né? Isso é importantíssimo. A alimentação, as vitaminas que a gente precisa tomar, né? Claro. E a Isso. questão do corpo, que a gente precisa cuidar. Então, ele vai englobar toda uma coisa. Não tem como alguém ser bem mentalmente, emocionalmente, se as outras áreas estiverem desequilibradas. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa se atentar para isso. Então, o que mudou de um tempo para cá? As pessoas entenderam que elas precisam cuidar do seu corpo melhor, da sua mente, das suas relações, porque isso tudo tem a ver com o seu equilíbrio emocional. Não É adianta só verdade. ter o dinheiro para fazer academia. Não adianta ter só o dinheiro para comer boas comidas. Ele tem que ter todo um acompanhamento.
São os 4 pilares: o físico, o espiritual, o mental e o relacional, social. Essa questão da atividade física, da alimentação, do sono, dos hábitos, né? É durante o sono que a gente promove a reparação de todo o funcionamento do nosso corpo. Então, assim, essa particularidade de cada um, essa individualização de cada um tem que ser avaliado, né? Igual a Zila perguntou, todos devem tomar remédio? Nunca, nem sempre, né? Isso é uma particularidade de cada um. Tem que ser feita essa avaliação. Às vezes, se necessário, sim. Mas essa individualização, né? A gente precisa ter esse olhar num todo para o paciente, mas entendendo que cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, né? Às vezes as pessoas brincam assim, né? Lá em casa eu tenho que pôr remédio na caixa d'água. Porque lá todo mundo precisa. Mas cada um tem a sua particularidade. Não tem jeito. Então, nem todo mundo tem que ser medicado. Agora, existe sim uma tendência das pessoas quererem se medicar, porque ela pensa que é o caminho mais rápido. Entendeu? Ah, sim. Vou tomar às vezes eles brincam assim, vou tomar um remedinho. Beleza, eu sou a favor da pessoa se medicar, ser medicada, né, por um profissional da área, mas ela precisa ter um acompanhamento, porque senão ela vai viver só de ser medicada. E o que acontece com isso? Vai aumentando a dose, porque não tem doação, entendeu? Vai aumentando a dose, porque não teve uma mudança de atitude, e essa mudança ela vai aprender na terapia. É verdade. Sem dúvida. Mudança de hábitos, não tem como, né? A disciplina até, eu ouvi uma frase do Cortella, a disciplina é a organização da liberdade. Pessoa disciplinada, se organizando, se planejando, ela consegue ter uma liberdade ainda maior, né? Então, realmente, essa mudança de hábitos é necessário. Se tomar medicação, o pessoal está perguntando aí, estou me perdendo aqui nas perguntas. Só tomar medicamento, vou ajudar. Não trata a causa. Controlar a necessidade. Isso, não trata a causa. Justamente, o medicamento que você toma é um sentimento encapsulado. A alegria, o sono. Então, quer dormir? Toma. Quer se sentir melhor? Toma. E isso é muito bom. Quando feito pelo profissional, depois de uma avaliação total. Seguinte, a questão, ele perguntou o que as pessoas buscam, né, essa busca desenfreada pelos remédios. É porque as pessoas não querem tratar o ponto. Nós vivemos num mundo que as pessoas querem tudo muito rápido. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, olha, eu quero fazer terapia com você, quantas sessões eu preciso? Eles estão fazendo conta. Tipo assim, quanto que eu já vou pôr aqui no meu orçamento, 4 sessões eu fico boa. Falo, olha, você vai precisar o resto da vida, agora se você vai fazer ou não. Mas eu vou ficar a vida inteira? Não. Você vai tratar uma coisa, você vai melhorar outra, você vai compartilhar um sentimento que às vezes você não teria em outro ambiente. Você vai estar num ambiente neutro que as pessoas não vão ficar assim, nossa, o que você fez? Você não podia fazer? Ou deixa de bobeira? Não, aqui nós somos imparciais e profissionais. Então, você vai ter todo esse ambiente. Agora, você que vai decidir quando que você quer deixar ou não. A gente, é claro, se você me perguntar, tem pessoas que falam assim, já estou bom. Fala, o que você acha? Fala, acho que não. Mas você que decide. Você acha que realmente você está bem? Então, tem uns que às vezes quando começam a engrenar, já pensa assim, não, já vou parar. Aí perde um processo. Tem que retomar lá do início, né? Tem que retomar lá do início. Então, esse sentimento encapsulado, ele é uma emergência. Sim.
Então, se você não começa a mudar os comportamentos, você vai aumentando a dose, porque aquilo ali te acomoda. Agora, existe, você colocou aqui no roteirinho algumas perguntas. Existem muitos mitos, né, a respeito do medicamento. A maior dificuldade é que os medicamentos mais antigos, antidepressivos, tem alguns que realmente causam os efeitos que as pessoas, às vezes, ganham peso. Então, isso, às vezes, as mulheres ficam um pouquinho mais resistentes. Eu estava aqui analisando esse assunto em relação aos mitos, né, em relação aos psicotrópicos, aos medicamentos conhecidos como tarja preta, enfim. Isso até requer um assunto à parte, porque, na verdade, a gente tem outras opções de tratamento também, né, dentro da medicina ortomolecular, dentro das terapias homeopáticas, florais, naturais, produtos fitoterápicos, suplementos, vitaminas. Então, assim, nem sempre a pessoa pode ter essa opção, né, de escolha no tratamento. Então, a gente precisa de ter esse tratamento. É a farmácia. Tem a farmácia Vitaleve, isso mesmo, aqui nós temos o biomédico que faz todo o suporte nessa questão do atendimento ortomolecular. E o resultado dessa forma aí, ele se apresenta de uma maneira muito melhor, na minha concepção. Porque os outros, eles funcionam, mas eles têm uns que causam dependência. Por exemplo, atrapalha na questão do peso, outras coisas que as pessoas questionam, os homens, né? Vou ficar broxa? Não, talvez você não vai ficar broxa, você vai deixar de ser ansioso. Porque tem homens que procuram as mulheres todo dia, não é porque ele é potente, é porque ele é ansioso e ele quer descarregar em algum lugar. É compulsão. E aí ele tem compulsão no sexo. E às vezes ele, não é porque eu tenho medo, porque eu gosto demais. Talvez não é porque ele gosta demais, porque as coisas têm que ser prazerosas, tem que ser legal. E às vezes o cara está numa compulsão ali, ele olha para a mulher e fala, então às vezes o medicamento vai ajudar ele a controlar até essa compulsão e melhorar a relação com a mulher. Exatamente. É o contrário, não é que vai deixar ele broxa, é que vai trazer ele um equilíbrio. Exatamente. Outra coisa que eles... Nosso papo tá delicioso, mas eu acho que o nosso tempo vai se esgotar. Quanto tempo? Falta quantos? Só para... Quantos? Já foram 33 minutos. Já? Já. O papo tá tão gostoso, gente. Eu não consegui visualizar aqui todas as perguntas. Eu vi aqui uma pergunta da Isabel, perguntando quando as pessoas não aceitam ajuda, o que fazer? O que fazer quando a pessoa não aceita ajuda, Joel? Eu vou tentar concluir só daquelas perguntas em 2 minutinhos. Primeiro, a questão dos mitos, né? Que a pessoa acha que vai ficar broxa, às vezes ela vai ter equilibrado, vai melhorar a relação. A questão de sono é só no início da medicação. Depois ela entra na normalidade. No início a pessoa fica muito sono mesmo. A outra questão, concentração. Eu não vou conseguir concentrar, ao contrário. O intuito do remédio é melhorar sua qualidade de vida. Então não vai atrapalhar na sua concentração, de forma organizada, direcionada para um profissional. Todas as pessoas precisam fazer terapia? Se todas tiverem condições, sim, porque terapia só ajuda, é um autoconhecimento. Quando a pessoa não quer, fica difícil. Eu vou citar o exemplo aqui, estou tentando ser mais rápido. As pessoas falam assim, olha, quanto que você faz um pacote? Eu falo, eu não faço pacote, eu faço por sessão, porque você tem a liberdade de não voltar. Você não vai vir aqui porque você já pagou. Você vem o dia que você vai ter sua agenda, mas você falou, não quero ir mais. Ok, por quê? Porque para fazer terapia, a pessoa tem que querer. Então, uma dica para quem quer ajudar alguém que não quer fazer, a primeira questão é o seguinte, é trazer ela à consciência e entender que não é uma questão de que ela é uma pessoa problemática, mas é que ela é uma pessoa que pode melhorar no seu potencial e a terapia pode ajudar. Aí a pessoa vindo com essa consciência, aí aqui deixa com a gente. E aí a gente vai trabalhar para que ela entenda
a necessidade de ser acompanhado. Que ótimo, que ótimo. Que papo gostoso. Prazer falar com você, te conhecer aqui nesse bate-papo muito bom. A Zila já tinha mencionado muito a seu respeito, da Lorena. Espero também em breve fazer uma live aí com a Lorena. E foi um prazer enorme. Muito rapidinho, mas de uma explanação tremenda, de esclarecimento, que só tem a trazer aí, agregar esses benefícios aí, conhecimento do que você trouxe para nós hoje. Muito agradecida. A Denise, né? Fala tão bem também do irmão. Obrigada, Denise. Gostei também demais. Espero em breve que você consiga um horário aí para poder a gente falar mais sobre esse assunto. E muita gratidão mesmo. Pessoal falando ali. Chegou no finalzinho a Rafaela. Olha, eu quero agradecer também. Obrigada. Eu quero agradecer também. Estou à disposição, né? Tanto para o atendimento, ou às vezes para alguma questão, alguma pergunta que fizer aí pelo Instagram, às vezes eu demoro a retornar, porque o tempo é meio corrido, mas eu procuro responder todas as perguntas. Acima do trabalho, para mim, isso aqui é uma missão, é algo que eu amo fazer, que é cuidar de pessoas. E, se fosse para deixar para as pessoas aqui uma dica, é o seguinte: estamos no começo do ano, procure se reorganizar, procure se educar, né, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, em tudo aquilo que for necessário. Você precisar fazer para você conseguir ter um ano mais leve, um ano mais direcionado. Não seja, com todo respeito à profissão, bombeiro, que fique apagando fogo daqui para ali, mas seja um construtor que consiga planejar a vida, planejar as etapas e concluir aquilo que você começa. Bombeiro, nesse caso, que é uma ótima profissão, né? Ele tem que ficar correndo, apagando incêndio daqui e daqui. Aquele que planeja, que programa, ele consegue construir grandes edifícios. E se você tiver condições de ter um acompanhamento de um bom psicólogo, não perca tempo, que é o investimento mais barato que você vai fazer. Cuida da sua saúde emocional, com vocês, da alimentação, da suplementação e da saúde física. Quem quiser cuidar da saúde física pode vir correr comigo ou nadar com o Homero. Eu também ando de bicicleta. Pode vir andar de bicicleta comigo. Sábado eu saí de Uberlândia às 5h30 da manhã e fui correndo até Araguari. Deu 32 quilômetros pelo meio do mato. Eu e mais 6 pessoas. Ai, meu Deus, corrida, não consigo. Eu amo. Que maravilha. Obrigada. Só deixando aí uma frase em relação aos bombeiros, que eu ouvi também essa semana do Cortella. O incêndio não começa grande. Então, bora cuidar mesmo, enquanto os problemas, quando a gente consegue conseguir planejar aí essas estratégias e bora cuidar da saúde. Então, Muito obrigada. Nós vamos participar aí de um triatlo. Você na bike e eu correndo e o Homero nadando. Fechou? Tá, vamos combinar. Muito obrigada. Então, tá bom. Um abraço, boa noite. Um bom descanso e uma boa viagem. Tchau, até mais. Obrigado a todos vocês. E a todos aqueles que participaram. Pausa para o print, Ricardo. A Zila está pedindo um print. Deixa eu fazer aqui também, peraí. Pode fazer. Fez? Beleza. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.